amigos, finalmente chegamos à tão esperada semana do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, que será julgado na quarta-feira, hoje é segunda, ou seja, daqui a pouco mais de 48 horas, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre. Todos esperam. O PT enviou suas hordas para lá. Nós vamos acompanhar através dos diversos canais de informações e a minha página, os meus canais estarão trabalhando também nesse sentido, para trazer informação a você durante todo o julgamento e na prévia do julgamento, como nós estamos fazendo agora. Durante toda a semana eu usarei, gravata xadrez, porque o xadrez simboliza o lugar onde o Lula pode vir a parar, caso seja condenado, e especialmente nesta primeira ação. A estratégia petista, o que está irritando muita gente, que é de intimidar a justiça e também desmoralizar a justiça. Ela é uma estratégia que tem duas pernas. Uma, que é uma perna que independe do resultado, e outra, que visa influenciar diretamente no resultado. A perna que independe do resultado é a perna da narrativa. É a que vai ficar para os livros de história. É aquela que o PT quer que as crianças, ou numa futura retomada de poder do PT, como que a retrospectiva do jornalismo, que vai tentar fazer da trajetória do partido e dos seus ícones, conte que foi um julgamento de exceção, que foi um julgamento onde o povo se revoltou, onde a justiça foi insensível às pressões populares, onde os tribunais condenaram os representantes do povo. Essa é a narrativa que interessa, a histórica. O outro, a estratégia, é aquela que eles tanto fizeram em relação à imprensa, ao jornalismo, que é mobilizar o máximo possível para intimidar ou fisicamente ou mentalmente. Cria-se aquela armadilha onde o PT tenta impor uma narrativa, tenta impor, na verdade, uma tese, e aí você, no caso o juiz, mas na imprensa, o jornalista, para mostrar para o PT que ele não é aquilo que eles acusam ele de ser, ele acaba aderindo à tese dos petistas, para dizer a eles, olha, tá vendo? Eu não sou tão mal como vocês diziam que eu era. Essa é a segunda perna. É a perna que visa influenciar diretamente no resultado do julgamento, que é a de induzir os juízes a mostrarem aos petistas, ao povo, que eles se dizem representantes do povo, que essa é uma justiça imparcial. É imparcial, ou seja, tem que dar o resultado que eles desejam. Então são essas duas pilastras da ação petista em Porto Alegre, que não acredito que saiam vitoriosas. A da narrativa independe do resultado do julgamento. Ela vai estar posta. Ela ser bem sucedida ou não tem mais a ver com o que vai ser do PT no futuro, se eles terão a vitória na guerra, a história, e aí sim contar a história, como dizem que a história é contada pelos vencedores. Enquanto a segunda estratégia não funciona se as pessoas que eles estão tentando coagir ou induzir não são frágeis ou têm noção disso que eles estão tentando impor. E acredito que é o caso dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Analisando a trajetória de cada um, todos eles têm trajetória sólida, existem no universo jurídico, não chegaram lá à toa. E
são homens de caneta pesada. Um deles é até filho de um advogado que foi preso logo após a tomada do poder pelos militares em 1964. E talvez seja nessa história, nessa sensibilização que o PT tenta influenciar, tenta sensibilizar, porque eles não jogam necessariamente pela absolvição do Lula. Eles querem, sobretudo, ganhar tempo. Porque o Lula pode ser condenado em outros processos. Ele é réu em 5 processos, se não me engano, no total. E o que está em jogo é o prazo para o registro de sua candidatura. Segundo a lei e o entendimento dos tribunais, se ele for condenado em segunda instância, pode inclusive começar a cumprir a pena e não ter a sua candidatura registrada. Mas o PT conta com um voto divergente, pelo menos, para poder ingressar com os famigerados embargos infringentes e aí arrastar a decisão final, que pode não influenciar diretamente na decisão final, mas é algo que contesta aquilo que foi decidido e joga um nevoeiro jurídico sobre a questão, inclusive do registro da candidatura, que é o que o PT quer. Ele não quer esclarecer nada, ele quer confusão. Porque se registrar a candidatura, fazem de tudo e a candidatura dificilmente será cassada durante o processo. É nisso que eles apostam. Se não registrarem, pelo menos eles colocam também o processo eleitoral sob dúvida, gerando então uma crise de legitimidade para o próximo presidente escolhido neste processo. Ou seja, é um ato de sabotagem total. Não se trata da liberdade de um homem. Se trata de sabotar o país em nome do seu projeto de poder. Não importa o custo. Eles não têm nenhum interesse em preservar nada se esse nada a ser preservado não estiver nas mãos deles. E mesmo que venha a estar, já que também nada importa, já que querem destruir essa sociedade que está aí para construir a sociedade socialista no lugar. Construir o novo homem. Então vale tudo para o PT. Não esperem nada diferente disso. Então mobiliza o MTST, do Guilherme Boulos, que são invasores de propriedades urbanas. Mobiliza o MST, invasores de propriedades rurais e também prédios públicos, especialista em cometer crimes contra a propriedade e de mais variadas naturezas. A senadora Gleisi, ou também conhecida como Crazy Hoffman, devido ao seu comportamento, foi receber o MST. Não tem problema nenhum com isso. Foi receber todas as hordas do PT que estão indo a Porto Alegre num número muito menor do que eles alardeiam. Mas não importa, desde que eles consigam impor a narrativa de que foi muita gente. Quando a Gleisi e a equipe dela tira uma foto em ângulo fechado para parecer que está lotado de gente, isso é um ato de imposição de narrativa e não de imposição de verdade. Se fosse para contar a verdade, mostrava lá, olha, tem 100 pessoas no ambiente de 1000, não cabe ninguém, mas não. O que importa é da sensação de que há mobilização. E isso é construção de narrativa nos mínimos detalhes. E eles estão fazendo tudo isso. Ambas as estratégias, ambas as pernas da estratégia podem ser prejudicadas devido ao tempo. Tem chovido em Porto Alegre e se chover na quarta-feira, se não cair a energia, o julgamento vai acontecer, mas o pessoal da Mortadela tem medo de água. O pessoal do cachê tem medo de água. E aí o trabalho da polícia para conter essa gente que visa tumultuar será facilitado. A mobilização artificial, ela não suporta uma chuvinha.
ela tem a solidez de um açúcar. E é isso que pode acontecer. Os petistas estão desesperados. Uma informação importante que eu recebi de um jornalista que está em Porto Alegre, a quem eu tenho muita estima. Os hotéis de Porto Alegre não estão necessariamente lotados, o que mostra pouca mobilização. Mas o que mostra também o perfil do petismo. Aqueles hotéis que estão absolutamente lotados, sabe quais são? Exatamente os hotéis de luxo de Porto Alegre. Porque a elite do petismo, a elite do sindicalismo, a elite do pessoal com mandato, esse pessoal tem grana, movimenta grana. O pessoal corrupto que roubou a Petrobras também, tá cheio de dinheiro e ficam em hotéis caríssimos. Claro, aproveitam para cumprir a agenda e obrigação partidária, dar o recado para a militância, para caso a estratégia seja bem sucedida. Olha, Luiz Inácio, eu estava lá, fui seu companheiro, mas também vão aproveitar as belezas de Porto Alegre, né? Churrascarias, belíssimos restaurantes. E até a Gruta Azul, né? Quem é do ramo sabe do que eu estou falando. O pessoal que tem dinheiro gosta. Vai gastar lá também. Outro ponto dessa situação é o comportamento da elite política nacional. Vocês veem vários líderes dizerem assim: eu prefiro o Lula dispute a eleição, que ele seja, se é para ser derrotado, que seja nas urnas. Eu prefiro que o Lula, blá blá blá, essa história toda. É tudo mentira, na minha leitura. Esses caras todos que têm expectativas de poder, que não são necessariamente do grupo do Lula, como Geraldo Alckmin, que não é do grupo do Lula, obviamente, enfim, João Dória, qualquer um outro aí que esteja. O Jair Bolsonaro não tem se posicionado dizendo que é o Lula preso. Qualquer player que apareça, que tem dito isso, candidato ou não, enfim, é mentira. É que os caras não conseguem arcar com o posicionamento de eu quero o Lula preso porque ele é criminoso. E que se a justiça entender que ele é de fato um criminoso, que coloque-o na cadeia. Não, eles não conseguem sair da própria cadeia mental de passar a mão na cabeça do Lula. De relativizar o que esse homem faz. Porque foi assim que ele cresceu. Com todo mundo fazendo concessões morais a esse sujeito. A ponto de, em 2002, houve praticamente um acordo tácito entre a política e a imprensa nacional, de que não podia falar da pouca instrução do Lula, do seu desprezo pelo conhecimento, porque isso era preconceito com o ignorante. E este gatilho, ele está funcionando exatamente agora com as lideranças políticas. Ah, não, Paulo, isso é estratégia das tesouras. Eles são do mesmo grupo, por isso que não querem o Lula preso, que aí aumenta a chance dos socialistas no poder. Não, isso não tem nada a ver com a estratégia das tesouras, não. Os caras estão se matando por cargos lá. Na estratégia maior pode até ser, mas não no caso específico. No caso específico é essa cadeia mental. Eles não conseguem atacar o Lula. São raros os caras. Muito raros. E as situações também raras, onde eles conseguem dizer uma crítica clara, contundente, na testa desse senhor. Porque é preciso compreender, não de passar a mão na cabeça, mas compreender para você saber do que se trata. Essa gente toda é da mesma geração, cresceram juntos, tem relação longa, seja no lado a lado, ou seja no confronto, ou seja, todos são animais comuns da mesma fauna, eles estão na mesma paisagem. E é duro para eles de ver um desses em cana, ver um desses condenado. Então não levem a sério o que esses caras estão dizendo.
Exceto do Fernando Henrique, que teve uma declaração, até comparando o Luiz Inácio ao Jair Bolsonaro, colocando o Lula num patamar superior. O Lula pode gostar ou não, tem partido, tem propósito e tal. Essa é uma cadeia mental que vive o senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele tem aquele respeito, o olhar do sociólogo que vê o Lula como um fenômeno social, uma construção das forças políticas sociais, e ele como figura, sendo o próprio Fernando Henrique como um dos pais deste processo todo. FHC, com todo o respeito, desnecessária a declaração, desnecessária a sua análise. Se não consegue ser duro com o Lula, fique quieto. Este homem esculhambou o país. Você comparar qualquer outro homem honesto ao Lula e dizer que o Lula é maior por conta de ter um partido e um propósito, é ridículo, é ofensivo. Sendo assim, desculpe a falha, vamos comparar então ao Marcola. O Marcola tem um partido, é o PCC, tem história e tem um propósito, que é enriquecer pelo crime, exercer o poder através do crime e aterrorizar a sociedade pela ação criminosa. Isso coloca então o Marcola num patamar superior a alguém? Obviamente que não. E sei que é um exemplo um tanto exagerado, mas serve também para o caso do Luiz Inácio. O fato dele ter um partido que é uma porcaria e o propósito que é uma porcaria não o coloca em estágio superior, em patamar superior a absolutamente ninguém. Se ele tem um partido criminoso e se ele pessoalmente cometeu crimes, ele está no patamar de um criminoso qualquer e deve ser julgado e, se for o caso, condenado como um criminoso qualquer. E é isso que eu espero que aconteça, que no processo, que é recheado de provas, seja assim entendido pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal e que condenem Luiz Inácio com a pena mais dura que a lei permitir, sem passar a mão na cabeça. Criminoso, seja ele qual for, o seu lugar digno é a cadeia. E se Lula cometeu crime, que a cadeia lhe seja um lugar digno. Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão, que compartilharam, que estão comentando. Eu vou ler todos os comentários em seguida, como sempre, e aguardo vocês na próxima. Pela verdade e pelo Brasil. Um abraço.